Vamos para o nosso estudo dessa manhã. Pastor, até que horas tem o nosso estudo? Aqui está marcando 10 horas. 10h40 pode ser? Ok. Eu agradeço os irmãos. Eu quero agradecer a bondade de vocês e quero tratar com vocês sobre um tema bem importante ainda, sobre a criação dos nossos filhos. Eu tenho me preocupado porque muitos filhos de crentes estão sendo mal criados. E como estão sendo mal criados, eles estão agindo com má criação. Estão sendo terríveis no colégio, estão sendo terríveis na vizinhança. E o que é que está acontecendo? Os incrédulos não têm para onde correr, mas nós temos para onde correr. Os incrédulos não têm como se abastecer, mas nós temos onde nos abastecer. A falha pode estar em nós. Sabe, pai, sabe, mãe, eu queria falar para vocês sobre 3 aspectos que Agostinho de Hipona até destacava. Agostinho de Hipona viveu no 4º século e ele então falava sobre 3 coisas muito importantes para a vida, por toda a vida que uma pessoa leva. A primeira coisa que uma pessoa leva para a vida é a memória. A memória é muito importante. A memória viaja no tempo. Não importa se você tem aqui 40 anos, 50 anos, 70 anos. Se eu falar aqui agora, você se lembra da sua casa na infância? Você foi para lá. E você se lembra da sua casa na infância? Você se lembra da cozinha da sua casa na infância? Sabe, gente, vocês não sabiam nem ler nem escrever, mas a memória já estava aguçada. Nós aprendemos muitos hinos da nossa fé de memória, pequenininhos ainda, quando os nossos pais cantavam lá em casa. Querem ver só? Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Talvez você ainda de colo, sua mãe cantava para você dormir esse hino e outros hinos mais, e isso entrou na sua memória e você canta de memória até hoje. Quer ver só? Você não sabia nem ler nem escrever, mas sua mãe, seu pai com você, falavam com você: o Senhor é o meu e nada. E você recitava o Salmo 23 todinho, não sabia nem ler nem escrever. A memória é tão importante para as coisas boas da vida. Ah, que saudade da minha infância. Ah, que saudade lá de casa. Nós não tínhamos muita coisa, mas nós tínhamos tudo. Deus, felicidade, paz. Ah, eu me lembro do meu pai, me lembro da minha mãe, me lembro do vizinho. A memória é tão importante que num livro chamado Lamentações, capítulo 3, versículo 21, quando o profeta Jeremias vê o que vai acontecer com a cidade de Jerusalém, vai cair tudo, a Babilônia vai derrotar todos, ele já está dizendo ali: quero trazer o que me pode dar. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Mas aí você cresceu um pouquinho mais, e a segunda coisa que Agostinho de Hipona destaca, então, é o entendimento. Agora você começou a entender como funcionam as letras, como funciona o alfabeto, você compreendeu como os números funcionam, você foi compreendendo a vida. E assim, de memória de casa, você também foi entendendo que a vida não é fácil, que Deus abençoa quem trabalha, Deus abençoa quem estuda, Deus abençoa quem anda em santidade. Você foi entendendo a palavra de Deus, e é por isso que você hoje, quem assim fez, de memória e de entendimento, confia no Senhor. Aí a terceira coisa muito importante para uma vida, para toda a vida, é a vontade. Tem irmãs aqui que não podem ver um docinho, que já está com vontade de comer o docinho, dá uma vontade tão grande. Tem pessoas aqui que têm vontade de viajar. Tem pessoas aqui que têm vontade. A vontade, ela existe dentro da gente. Agora, a vontade é um bicho perigoso dentro da gente. Por isso que a vontade tem que estar submissa à palavra de Deus. De memória, a gente tem que saber que a vida não é fácil, que tudo que vem fácil, o que acontece?
Vai fácil. Então a gente tem que ter essa memória de estrutura de como deve ser uma família, de como deve ser um pai, uma mãe, como devemos obedecer aos nossos pais. Vem esse entendimento, aí a vontade hoje vai dizer assim: eu até tenho vontade, mas eu me controlo pela memória e pelo entendimento. Só que está vindo aí uma geração que não tem mais memória. Está vindo aí uma geração que não quer ter entendimento, só quer ter vontade. Eu tenho vontade disso, não estou com vontade de ir para a igreja, eu estou com vontade disso, eu quero dinheiro para aquilo. E está vindo uma geração aí que está ficando com grandes problemas. Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Vou trocar a água aqui e vou beber outra água. Depois, se você quiser experimentar aqui o livro, aqui tem água e aqui tem um livro. E se você tiver vontade de passar o dedo aqui na água, fique à vontade. Romanos capítulo 15, versículo 4. Por que genealogias estão na Bíblia? Já parou para pensar nisso? Você foi lá ler o livro de crônicas, e fulano gerou fulano, e fulana gerou fulano, e não sei quem e tal. Por que tantos textos e tantos relatos até longos? Olha o que a Bíblia lhe responde e me responde. Capítulo 15 de Romanos, versículo 4 diz: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. E já que tudo o que outrora foi escrito tem a finalidade de nos ensinar, tem a finalidade de nos ajudar, tem a finalidade de nos corrigir, trazer de volta o bom senso, para que a gente tenha esperança de uma boa criação dos nossos filhos, é que tem uma história na Bíblia que eu quero contar para vocês. Vamos para o próximo slide, por favor. Obrigado, viu, filho, que você está aqui bem atento. Eu vou pedindo aí, eu vou falando aqui e você vai passando aí. Vamos abrir a Bíblia no texto proposto. Segundo o livro dos Reis, capítulo 2, versículos de 19 a 25. Você vai abrir nessa história e o Espírito Santo de Deus que inspirou a escrita dessa história está no nosso meio nessa manhã para nos ajudar a entender o que se passou ali e aplicar aqui. Segundo o livro dos Reis, capítulo 2, versículos de 1 a 19. Vamos fazer a leitura em duas partes. Lerei a primeira parte, comentarei, depois lerei a segunda parte e assim comentarei. O texto começa dizendo sobre a cidade de Jericó. Os homens da cidade de Jericó disseram a Eliseu: eis que é bem situada essa cidade, como vê, meu senhor, porém as águas de Jericó são más, e a terra é estéril. Eliseu lhes disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu o profeta ao manancial das águas e deitou o sal nele e disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte e nem esterilidade. E ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo as palavras que Eliseu tinha dito. Até aqui por enquanto. Meu querido, minha querida, há uma crise em Tabatinga. Há uma crise em Brasília, há uma crise em São Paulo, há uma crise em Londres. Há esterilidade de paz, há esterilidade de tranquilidade. Uma terra estéril não produz alimento e falta o conhecimento do bom alimento que alimenta a vida, que alimenta a alma. E por isso as pessoas estão desesperadas, pagando caro por lixo, sem conhecer o pão da vida, sem conhecer a palavra de Deus, que é alimento para a gente. Há esterilidade no seu bairro, há esterilidade na sua rua, as pessoas estão famintas e não têm de onde tirar. Nada pode trazer o santo e saudável alimento que as pessoas precisam, porque todas as propostas plantadas por quem quer que seja não produzem alimento que satisfaça. Mas também água, tão importante para a vida. Sem água ninguém vive.
nós precisamos beber água, mas as pessoas estão bebendo águas más. As pessoas estão bebendo águas más e estão ficando doentes. Estão bebendo águas más de uma psicologia contaminada, de uma pedagogia contaminada. E não chegam pessoas com águas de fontes perigosas. As águas são más em Tabatinga. As águas são más no sistema educacional. No sistema qualquer que você busque em filosofias, as águas são perigosas e podem contaminar e podem matar. Mas sabe, quando eu leio na palavra de Deus, que o profeta diz assim: tragam sal, me tragam sal, e eu vou deitar sal no manancial. Você se lembra que Jesus Cristo falou sobre vocês, sobre a minha pessoa, sobre os seus discípulos, e ele disse: vós sois o sal da terra. Vocês estão neste mundo, neste momento, para fazerem a diferença, para que vocês cheguem na repartição aonde vocês trabalham e vocês possam melhorar o ambiente ali, trazer paz ali, que vocês sirvam de referencial de alguém que sabe onde tem pão, de alguém que já bebeu da água da vida. Vós sois o sal da terra, e é por isso que Deus nos colocou aonde nos colocou. Deus nos trouxe de onde Ele nos trouxe, até mesmo os seus pais, para estarem aqui nesse momento, para que vocês sejam santa e sadia influência nessa sociedade que apodrece e morre de fome. E quando a palavra de Deus também é levada, quando a palavra de Deus também é pregada, aquela terra deixa de ser estéril, aquela terra começa a produzir, e começa a produzir agora cada coisa deliciosa que as almas têm sede e têm fome. É por isso que nós estamos aqui, e é por isso que os nossos filhos devem ir para os colégios, e é por isso que eles vão fazer estágios, e é por isso que Deus também os levará até para fora do país, para que onde eles cheguem, eles possam ser sal ali, eles possam ser bênçãos ali, e eles possam lançar a santa e boa semente, e lançando a santa e boa semente, terras estéreis comecem a brotar, e comecem a trazer alimento para as pessoas. As pessoas estão desesperadas, as pessoas estão famintas, então é por isso que também os nossos filhos serão bênçãos para este país, bênçãos para as pessoas, bênçãos para um colégio, bênçãos para o local de trabalho. Você está criando seus filhos para serem bênçãos? Ou será que seus filhos já não passam de problemas? Será que seus filhos são complicados, complicadores, e as pessoas lá de fora que deveriam ver referenciais de gente que é diferente para melhor e que faz diferença para melhor, não está vendo? E não está vendo porque nós estamos falhando. Agora nós vamos para a segunda parte desse texto. Convido você a continuar lendo comigo a partir do versículo 23 até o versículo de número 25. Então subiu dali o profeta a Betel, e indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam de Eliseu, dizendo: sobe calvo, sobe careca. Virando-se Eliseu para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali foi o profeta para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Perguntas que nós fazemos a esse texto antes dessa pergunta. Deixa esse texto aí, esse slide aí como está, por favor, querido. Aonde essa história se passa? Essa história se passa em Betel. Lembra de Betel? Sim, você lembra de Betel. Jacó se dirigindo, andando como um peregrino, andando errante. Jacó para no local, Jacó deita no local, Jacó traz uma pedra, Jacó até coloca o seu pano ali para ficar um pouquinho confortável e faz daquela pedra o seu travesseiro. E quando Jacó está ali dormindo, ele tem uma visão de uma escada que vem do céu à terra, uma escada em que anjos caminham por ela, e ele fica tão impressionado de que o Todo-Poderoso pode sim fazer uma escada do céu à terra, que o Todo-Poderoso comanda o universo, que os anjos lhe servem e lhe adoram. Ele fica tão assustado com o que vê que ele diz: Betel, casa de Deus. Deus está nesse lugar, Deus está aqui presente. Primeira coisa que eu quero destacar para vocês nesse texto
Meus irmãos, tragam de volta urgentemente a reverência a esse lugar aqui, não pelo prédio, mas pela presença. Betel, Deus está nesse lugar. Nós evangélicos temos perdido a reverência da presença de Deus. Sabe como é que eu posso dizer isso para vocês? Porque pessoas chegam nesse lugar e ficam conversando. Chegam nesse lugar e ficam mexendo no celular. Atrasam para chegar nesse lugar. Preferem ficar lá no estacionamento conversando. Nós temos perdido a santidade da reverência, não por uma religiosidade, mas porque temos consciência de que Deus está nesse lugar e só podemos nos aproximar dele por causa de Jesus Cristo, do sangue de Jesus Cristo. Quando o véu do santuário foi rasgado naquele dia da morte de Jesus Cristo, não vazou a santidade de Deus. Foi aberto por esse caminho do sangue, para que você e eu possamos entrar no lugar que é mais santo, 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 a presença de Deus. Ah, meu irmão, minha irmã, quantas pessoas dariam tudo para estar sentados aí onde vocês estão hoje, para virem aonde vocês estão hoje. Então venham com o coração alegre, venham com o coração aquecido, venham dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas vocês, pais, estão dando um péssimo exemplo aos seus filhos quando vocês estão atrasando para vir para o culto. Quando vocês estão atrasando ou até desprezando a escola bíblica dominical. E os seus filhos estão vendo que vocês perderam a consciência de que Deus está neste lugar, de que aqui é a casa de Deus, de que aqui Deus quer ligar o céu à terra, de que aqui Deus vai falar conosco e que nós podemos falar com Ele. Uma vez eu estava numa região da Ásia, uma vez eu estava numa região de hindus, e devia ser mais ou menos umas 4:30 da tarde. E eu comecei a ver que todo mundo estava vindo pelas vias para um local. E quando eu olhei, eu dei de cara com um templo enorme, um templo hindu enorme. Eu me lembro que aquele templo era muito grande, uma parede muito alta, e em cada parte daquela parede tinha uma estátua, tinha uma imagem, tinha uma carranca, e eram muitos deuses, vários deuses, tantas imagens feias, horríveis. Mas eu ainda me lembro do pessoal andando apressado para chegar ali. E eu ainda me lembro quando as pessoas chegavam perto da calçada, eu vi gente se encolhendo de pavor. Eu vi gente quase entrando de cócoras naquele lugar. Eu vi gente tirando as sandálias dos pés para entrar naquele lugar. E aquele culto devia começar por volta de umas 5 da tarde, culto àqueles deuses ou quantos deles, não sei. Quando deu 15 para as 5, só estava eu de pé naquela praça. Só estava eu de pé vendo aquela situação. Ninguém mais atrasou para aquele momento. E de vez em quando eles abriam uma cortina, que era a porta de acesso àquele templo, e saíam de lá vapores, fumaças, e eu ouvia gente como que encurvada, gritando, clamando, algo assustador de ver e de ouvir. Mas eles para deuses falsos, eles com muito medo dos deuses deles, eles estavam num temor e numa reverência e prestando culto àqueles deuses, que eu fiquei muito triste dizendo: eu conheço o Deus verdadeiro, meus irmãos conhecem o Deus verdadeiro, mas nós não entramos com esse temor, nós não entramos com essa reverência, nós fazemos qualquer coisa e vimos de qualquer jeito para a igreja. Nós temos falhado. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, volte a ter esse sentimento de que estamos na casa de Deus. Não é local para conversar, é local para adorar, é local para dizer assim: enquanto, ó Salvador, teu livro lê, meus olhos vêm a abrir, pois quero ver da letra além, eu quero ver a ti, Senhor. O texto continua, e o que essa passagem agora, olhando para a tela ali, nos revela? Essa passagem nos revela algumas coisas muito importantes. Entre elas, em primeiro lugar, nos revela também que o profundo respeito e o devido respeito para com as pessoas mais velhas foi embora. Vocês aqui, alguns de vocês foram criados na questão de respeitar os mais velhos. Sim, senhor, não, senhora. Professor, por favor, com licença. Mas está vindo uma geração aí que não respeita ninguém. Não respeita os mais velhos, não respeita os idosos. Se brincar, assusta e ameaça os professores. Meu irmão, minha irmã, você e eu fomos criados que se nós estivéssemos no local e viesse uma pessoa de mais idade, nós nos levantaríamos, daríamos o nosso local para aquela pessoa sentar.
Mas hoje muita gente finge que está dormindo no ônibus para não dar lugar para o velhinho, para a velhinha. Só falta também chegar assim e dizer assim: levanta daí, até de maneira pejorativa, levanta daí, velho, senão eu vou bater em você. Meninos que não respeitam mais ninguém. E aí os pais ficam assim até sem saber o que dizer. Esses meninos de hoje, não é? Esses meninos e essas meninas folgados e folgadas de hoje. Meninos precisam ter limites. Meninos precisam ter orientação. Meninos, crianças precisam aprender a respeitar as pessoas. Mas aqui vocês viram no texto, está passando o profeta, está se dirigindo para o Monte Carmelo. De lá ele vai para Samaria. E de repente vem um garoto, vem outro garoto, vem outro garoto. E agora tem pelo menos 42 deles zombando do profeta. Zombando daquele homem de Deus. Dizendo: careca, vai embora daqui, calvo, vai embora daqui. Porque não fazia muito tempo, Elias tinha subido para estar com Deus. E agora, esses meninos como que estão dizendo: você que representa Deus, nós não queremos nada com você, sobe daqui, some daqui. E tem muito filho de crente que também como que está dizendo isso: eu não quero saber nada de Deus, eu não quero nada com Deus. Seus filhos podem estar dizendo assim: não estou com vontade de ir para a escola dominical, não quero ir, não vou ir. E você diz: tá bom, meu filho, fica em casa. Eu quero dizer para vocês que filho não tem querer, filho tem obedecer. Porque o querer do seu filho, a vontade do seu filho, pode ser muito perigosa. O Salmo 58, versículo 3 nos diz que o ímpio é ímpio desde a concepção, e os nossos filhos são assim. Nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Só tem um jeito para a criança, só tem um jeito para o menino, para a menina, para o homem, para a mulher: a palavra de Deus para ser crida, obedecida e o Salvador recebido. Esse texto nos informa que meninos e meninas podem ser muito ousados, que meninos e meninas podem ser afrontosos, faltando respeito para com mais velhos. Em segundo lugar, esse texto lhe informa e me informa que desde cedo pessoas podem ser más e passar a agir de maneira assintosa, soberba e sarcástica desde muito jovens. Meus irmãos, minhas irmãs, o que está acontecendo? Professoras e professores do Jardim da Infância nos Estados Unidos estão mandando quantidade enormes de bilhetes na agenda escolar para os pais, dizendo: venham aqui para a gente ter uma conversa, porque nós não estamos aguentando o seu filho e nós estamos falando do Jardim da Infância. Meninos e meninas podem ser muito más, sarcásticos, irônicos, desde muito jovem. Está vendo aqui? Ridicularizavam o profeta. A palavra diz: zombavam dele. Não tem esse negócio de que menino e menina têm personalidade. Meninos e meninas têm pecado no coração que afeta a personalidade e que pode fazer grande estrago. Lhes digo com toda a autoridade, não só de pastor, não só de ter sido secretário nacional da infância, não só de pregar por esse Brasil inteiro, mas a minha autoridade vem para falar isso para vocês, porque eu fui professor na FEBEM em São Paulo. Eu fui professor na Avenida Celso Garcia, o local aonde estão os mais graves delitos cometidos por meninos e por meninas. Rapazinhos de 11 anos, 12 anos, 14 anos, 15 anos, dei aula para alunos muito perigosos, que tinham pouco tempo de vida, mas grande estrago social. E me impressionava lá, reverendo Jefferson, porque eu ia chamar os garotos para praticar o esporte. Lá eu trabalhava com esportes. E eu tinha que chamar os alunos para o pátio de esportes. E eu começava a fazer a chamada: Joel, Amós, Obadias, Ezequiel, Daniel, todos os profetas maiores, menores, apóstolos, estavam todos lá. Agora, quem é que coloca nome bíblico em menino geralmente? Quem é? Filho de crente. Terminada a aula daquele dia, eu chamei Amós, Oséias, Obadias, Malalael, chamei todo mundo aqui. Vocês são filhos de crentes. Foi um agito. Mãe que é crente, pai que é crente, o que é que vocês estão fazendo aqui, rapaz? Vocês foram pelo menos levados à igreja. Vocês conhecem a palavra de Deus. O que vocês estão fazendo aqui? Ali estava a prova.
de que não é só trazer para a igreja, até esses bancos foram trazidos para a igreja, é você ensinar a criança no caminho que deva seguir. E orar com as crianças, e colocar limites e autoridade, e serem autoridades para as crianças. Por quê? Porque desde cedo, você não sabe o que eles são capazes. Será que seu filho está aprontando na escola? Será que a sua filha anda aprontando na escola? Ah, pai, ah, mãe, tome uma providência. Eu quero dizer para os homens, nessa manhã, que me escutam, e grande parte da bagunça nacional evangélica que acontece hoje é culpa dos homens. Os homens estão se omitindo desde casa até a igreja. Eu quero dizer para vocês, homens, que quem tem que ir para a reunião de pais e mestres no colégio é você. A mãe vai se quiser, a mãe pode lhe acompanhar, mas quem tem que ir para a reunião de pais e mestres é o homem, para saber como é que está o seu filho e sua filha lá. Até porque nenhum homem aqui está preparado para receber um bilhete do colégio. Apareça segunda-feira, isso é sexta-feira, apareça segunda-feira no colégio para termos uma conversa sobre o seu monstro. Aí risca a palavra monstro e coloca o nome do seu filho. Venha que nós precisamos falar sobre a sua monstra. Aí risca a palavra monstra, mas deixa ainda a mostra para falar sobre a sua menina. Nenhum homem aqui está preparado para isso. Aí passa a sexta-feira passando mal. Sábado não dorme, tem que precisar de medicamento. Domingo tem calafrios, dores na barriga. Aí chega segunda-feira, horário marcado, 10 horas. Ele entra naquele colégio, naquela escola, como se fosse para o patíbulo. E aí a professora já está aguardando ele, olhando por cima dos óculos assim. Ah, é você, é você. Entre, sente, sujeito. Ao invés de você fazer isso, porque ninguém aguenta receber um bilhete do colégio. Eu fiz diferente. Eu tenho 2 meninas. Já parei, minha irmã. Eu admiro quem é cumpridor dos horários. Obrigado, querida. Não sei se eu vou cumprir, mas agradeço. Sou pai de 2 meninas. Quando elas eram menores, eu sabia como é que elas estavam em casa, eu sabia como é que elas estavam na igreja, mas eu não sabia como elas estavam na escola. Aí eu mandei um bilhete para a diretora do colégio. Diretora, esteja na sua sala segunda-feira, às 10 horas da manhã, porque eu quero ter uma conversa com a senhora. Coloquei embaixo, PS, e ai da senhora se não estiver lá. Quem não dormiu foi ela. Quem passou mal foi ela. Quando cheguei segunda-feira no colégio, estava me esperando lá. Antes ela reuniu todos os professores. O que aconteceu? O que aconteceu com a filha do pastor? O que é que vocês fizeram? Nada, nada, nada. Cheguei lá, tinha ar-condicionado ligado, suco, chocolate, tinha tudo. Eu cheguei lá e tranquilamente disse, diretora, bom dia, eu vim aqui saber como é que estão as minhas meninas no colégio, porque em casa eu sei, na igreja eu sei, mas aqui eu não sei. Como é que estão minhas meninas em comportamento aqui no colégio? Aquela mulher soltou um alívio, desmontou e fez assim, suas meninas são umas anjas, reverendo. Como está o seu menino? Com quem está metido a sua menina? Uma terceira informação que nós temos nesse texto que nós estamos meditando nessa manhã é que por falta de controles e por falta de critérios, pessoas mais se multiplicam. E nunca mais faltaram e nunca mais faltarão esses rapazinhos, essa turma, esse tipo de rapaz, esse tipo de moça em Tabatinga, nunca mais. Esses rapazinhos que aprontam, esses rapazinhos que agem, esses rapazinhos que se aventuram nos perigos, nunca mais faltarão e nunca mais faltaram. Com quem seus filhos andam conversando, com quem seus filhos andam andando. Acompanhem de perto, controlem, coloquem limites, senão vocês correm o risco de terem péssimas notícias. Esses rapazinhos, quem são eles? Esses rapazinhos, eles são inovadores. O Salmo 73 nos diz que o povo tem sede desses que aparecem, que se destacam, rebeldes. Como que? Como quem tem muita sede e bebe a largos goles ou a largos sorvos. Eles são inovadores, eles são sedutores para o desencaminho. E eles vêm com propostas, todas elas inconsequentes, todas elas indecentes, todas elas más. E é por isso que nós precisamos ensinar desde cedo.
Como saber pesar os convites? Como saber pesar as propostas? Pastor, é para eu colocar uma redoma no meu menino, na minha menina? Não. Ele seria o mais esquisito de todos. Deus não nos quer esquisitos, Deus nos quer santos, servindo para melhor. O que eu lhe digo, o que eu lhe peço, meu irmão, minha irmã, é que você, desde a memória, faça os seus meninos entenderem que vocês podem ir até aqui com a turma, mas daqui para frente não. Vocês podem se divertir até aqui, mas daqui não. Passou para um local perigoso, passou para um local que afronta, passou para um local que desrespeita, passou para um local que coloca o testemunho ou a integridade física em risco. Seus filhos devem aprender desde memória. E é por isso que a palavra de Deus nos diz: ensina a criança no caminho em que deva andar. E a palavra criança que aparece ali em Provérbios 22:6 é a palavra Naar, N-A-A-R, que é a palavra criança de peito, criança de colo. Meu irmão, minha irmã, esses são sedutores, mas seus meninos precisam dizer assim: são meus amigos, são meus colegas da escola, mas tem momento que eu não devo andar com eles. Lembram que Jesus Cristo foi acusado de andar com bêbados, prostitutas, publicanos e etc. Jesus foi acusado disso. Os fariseus acusaram Jesus disso. Mas certo é que não era Jesus quem andava com eles, eram eles que andavam com Jesus. E conhece algum publicano que se arrependeu dos seus maus caminhos e se converteu dos seus maus caminhos? Eu conheço. Conhecem bêbados, prostitutas, pecadores que andando com Jesus mudaram? Então nossos filhos são como sal nesse mundo, marcando com o caráter, com a presença, para que os outros vejam e queiram vir junto. Esses rapazinhos e essas mocinhas são agentes da perturbação, e eles estarão sempre dispostos a serem pessoas que vão cada vez mais longe, cada vez mais longe. Olhem para o texto. Onde esse texto se passa? Não se passa na cidade. O profeta não entrou na cidade, o profeta estava passando a caminho. As cidades eram geralmente muradas. As cidades tinham limites para proteção de ataques, ou de adversários, ou de feras. As ursas não foram para a cidade atacar, percebam isso no texto. É que esses meninos foram longe demais. Esses meninos que não tinham limites, que não conheciam limites, sempre foram longe demais, longe demais. E eles que foram para o território das ursas, e se tem um bicho que é perigosíssimo, principalmente quando tem filhotes, são as ursas. As ursas são perigosíssimas. Uma patada de uma ursa pode arrancar a sua cabeça do seu pescoço e separar o seu corpo. Uma ursa é capaz de enfrentar 6 lobos de uma vez só. E se ela se sentir ameaçada, se ela sentir um cheiro estranho, ela vai partir para o ataque. Esses meninos que foram para o território perigoso. Cuidado, mãe, cuidado, pai. Não, pastor, o senhor está com a mentalidade muito atrasada. A palavra de Deus é atual. Pastor, o senhor tem que ser mente aberta, pastor. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Cuidado com esse negócio de mente aberta, viu, gente? Quando eu estudava no colégio diocesano em Caruaru, eu tinha um colega tão mente aberta, mas tão mente aberta, que quando foi um dia o cérebro dele fugiu. Tem muito pai mente aberta, que o cérebro fugiu. Tem muita mãe mente aberta, que o cérebro fugiu, e os seus meninos estão dispostos a irem longe demais. O texto também nos diz que, infelizmente, trazendo para a nossa realidade hoje, pode passar. Os sem comando estão no comando das suas casas. E os sem controle estão no poder. Quem está mandando na sua casa é o seu filho. Quem está mandando na sua casa é a sua filha. E terreno conquistado não é terreno devolvido, é terreno que quer mais. Está vindo uma geração de pais que está ouvindo outras vozes, que está buscando noutras fontes, que não está se alimentando da palavra de Deus. Como é que deve criar um filho? Nos diz a carta aos Efésios que eles devem ser criados na disciplina do Senhor e em amor, com o ambiente. Mas nós estamos perdendo tudo isso. Os lares presbiterianos estão muito mundanizados. A vida dos presbiterianos não tem marcado essa nação como deveria ser, dizendo: olhem para nós que vocês verão Cristo, e vocês verão Cristo em nós, a esperança da glória. O que está acontecendo conosco, meus irmãos? Relaxe, vá relaxando, e você daqui a pouco terá surpresas desagradáveis.
Por quê? Próximo slide. Porque há um Deus que observa tudo. Cantamos com as crianças, mas serve para os adultos. O que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta, Deus tudo vê, Deus acompanha de perto, Deus vê tudo, e Deus anuncia: não vão, não façam, não sejam assim, porque vocês não aguentam as consequências. E Deus sabia das russas, e Deus sabia dos perigos das russas, e Deus tinha dado toda a orientação para esses pais criarem esses meninos, mas eles foram relaxando, e agora um bando de meninos folgados sai por aí, entrando em terreno perigoso, e Deus viu. E eles foram para regiões perigosas, e Deus viu, e Deus avisou antes. O que eu lhes digo nessa manhã ainda, por favor? Eu lhes digo que crianças que logo cedo não conhecem e não respeitam limites, já estão correndo sérios riscos. E lhes digo também nessa manhã, que vocês devem se lembrar que é errado, muito errado, zombar das pessoas e desprezá-las. Vocês podem estar criando seus filhos muito maus, e seus filhos já são arrogantes, prepotentes e chatos. Quando nós deveríamos ser pessoas agradáveis, somos luz nesse mundo de trevas, resplandecendo para a glória de Cristo. Deveríamos ser agradáveis como um bom perfume de Cristo nesse mundo. Vocês não estão criando seus filhos para serem peregrinos, e é o que eles devem ser. Talvez estamos criando nossos filhos para serem milionários e donos de tudo. E por isso os nossos filhos podem já estar sendo arrastados pela cobiça dos olhos, a concupiscência do coração, e amando esse mundo, que a palavra de Deus diz: não ameis o mundo, vivam no mundo. Como lhes disse, não podemos colocar redomas nos nossos meninos. Jesus Cristo mesmo disse: não peço que os tires do mundo, peço que os livres do mal. E Deus está dizendo para a gente nessa manhã como é que a gente pode livrar meninos e meninas do mal, criando-os no temor do Senhor. Lhes informo mais uma vez aqui, meus queridos e queridas, que nós devemos aprender. E aprendamos que o pecado sempre traz sofrimento no final das contas. No caso da ação terrível desses meninos, trouxe morte, feridas às crianças de Betel, e pranto e choro em seus lares. 42 funerais em Betel, foi algo catastrófico. 42 lares despedaçados, chorando: meu menino, quem sabe num caixão só os pedaços dele. Eu tenho visto tanto isso. Meu menino morreu, pastor. Minha menina se arrebentou toda, está na UTI, pastor. E sabe por quê? Não foram por circunstâncias deste mundo, de um acidente fatal, de um automóvel, numa viagem. Foi por estarem em caminhos perigosos. Foi por estarem distantes. Foi por estarem aprontando. Vocês não suportarão a dor de ter que enterrar os filhos de vocês. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, e também me incluo, a que nós nos arrependamos de maus caminhos. Senhor, vê se há em mim e vê se há em nós algum caminho mau, como pai, como marido, como esposa, como mãe, e guia-me pelo caminho eterno. Deus é tão bom que Deus nos traz sempre a consciência e o arrependimento. Arrependa-se e volte, arrependa-se e volte. Homem, se você está sendo relapso na criação dos seus filhos, se arrependa e volte. Mulher, se você está muito mais iludida com os valores desse mundo, se arrependa e volte. E que os seus filhos, no temor do Senhor. Encerro com algumas aplicações, por favor. Lhes peço um pouquinho mais de paciência. Em primeiro lugar, nós devemos reconhecer que Deus, o Eterno, Ele distingue para si o piedoso, e investamos nisso, piedade. Piedade não é isolamento. Piedade é santidade ativa, andando pelas ruas de Tabatinga. Por saber quem tem crido, por confiar em quem disse promessas maravilhosas e eternas. Quanto tempo faz que você não ouve mensagem sobre o céu e sobre a eternidade, sobre o inferno? Hoje à noite, em Brasília, eu vou pregar sobre o fim do mundo, porque ninguém nunca mais pregou sobre o fim do mundo, sobre a volta de Jesus.
Procurei treinar minhas meninas dizendo: filhas, aqui nós somos peregrinos. O que é isso, pai? Eu fui explicando. Aqui nós vivemos, aqui nós convivemos, aqui nós negociamos, aqui nós estudamos, mas nossa casa é lá. Nós temos uma eternidade toda pela frente, minha filha, ou com Deus ou sem Deus. Ah, meu irmão, minha irmã, você vai ver o seu filho no céu. Você está criando seus filhos para a eternidade. Meu irmão, minha irmã, criamos na promessa de Deus, que nos tem sustentado aqui enquanto caminhamos nesse mundo em maldição. Mas chegará o dia em que os céus de Tabatinga se rasgarão de alto a baixo e virá com poder, majestade e glória Jesus Cristo, e todo olho verá. Toda a língua confessará: o Senhor, e todo joelho se dobrará. Que privilégio que nós já podemos fazer isso hoje. O Senhor, nos ajoelharmos, dobrarmos e adorarmos a Jesus. Eu já estou decorando, treinando a minha primeira palavra quando eu chegar no céu. Na eternidade com Deus, no reino de Deus. De vez em quando eu paro no espelho e treino. Estou procurando melhorar. Estou chegando bem, gente. Se você quiser me imitar, eu deixo. Sabe qual vai ser a minha primeira palavra quando eu chegar no glorioso reino de Deus, onde habita a justiça? Uau! Ah, meu irmão, minha irmã, nós somos do Senhor. Jesus Cristo foi nos preparar lugar. E nada se compara ao que Ele tem reservado para aqueles que o amam. Desapegue-se aqui e se apegue a Ele. Em segundo lugar, eu quero dizer para vocês nessa manhã que limites e respeitos são bênçãos de Deus para as nossas vidas e para a vida dos nossos filhos. E pais e mães que me escutam nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, limites se põem e se mantêm sempre com revisões. E respeito se ensina e respeito se cobra. Ah, pastor, mas todo mundo faz. Seu filho não é todo mundo, seu filho é seu filho. Cuide do seu filho, cuide da sua filha. Ah, pastor, mas todo mundo diz. Todo mundo pode dizer. Seu filho e sua filha não devem dizer. Já reparou nas roupas que as suas filhas têm usado? Já reparou na maneira como os seus filhos têm tratado as meninas? Treinem os seus filhos com limites e com respeito, para que eles sejam homens e também mulheres de Deus. Em terceiro lugar, pais e educadores nunca podem ficar sem uma ação, ou deixar de tomar uma iniciativa cedo, logo. Tratar de corrigir logo, não deixe passar. Ah, vai ver que melhora, vai ver que muda. Quando a palavra de Deus nos diz, corrige. Quando a palavra de Deus diz que até mesmo a vara da disciplina, no local certo, assim, uma região glútea que Deus colocou no corpo humano, que deve chegar ali, e o mundo diz: não, lei da palmada. Cuidado, meu querido, porque a lei do Senhor diz: se você não agir da maneira certa, seu filho poderá ter um inferno de vida e poderá ir para o inferno, porque a vara da disciplina livrará o seu filho de um inferno de vida, e quem sabe de caminhar para o inferno. Viu, corrija. Viu, trate, logo cedo, em nome do Senhor Jesus. E se você não sabe, pai, se você não sabe, mãe, trate de aprender. Trate de ler. Como é que eu devo criar um menino? Como é que eu devo criar uma menina? Pastor, e o pastor de vocês é muito capaz, e muito competente e sério com o Senhor. Pastor, me ajude, me indique uma leitura, pastor. E eu sei que o reverendo Jefferson haverá de ajudar você quanto a isso. Não tenho dúvida disso. Se vocês não sabem, tratem de aprender. E se vocês sabem e não estão praticando, então vocês estão errando. Se vocês sabem, vocês pecam contra Deus, vocês pecam contra a família, vocês pecam contra os seus próprios filhos, vocês pecam contra a própria sociedade aqui do Centro-Oeste, por vocês não praticarem o que vocês sabem. Próximo slide. Em quarto lugar, quem não quiser que o seu filho vá para bem longe, quem não quiser que os seus filhos vão com os outros, quem não quiser que os seus filhos se percam por aí, quem não quiser que os seus filhos até encerrem os seus dias de maneira inconsequente, então que você tenha o seu filho bem perto de você. Vamos encerrar abrindo a palavra de Deus no livro de Provérbios. É um livro de treinamento, em que o pai, o homem, treinava o seu menino, futuro homem, em como ele deveria ser e agir em todas as circunstâncias. Até aos 12 anos de idade, os meninos deviam ter estudado Provérbios.
aprendido Provérbios. Você já leu Provérbios? Tantas vezes o provérbio diz assim: filho meu, de quem é o filho? É seu, não é da igreja. Ah, pastor, criei meu menino na igreja, ele está no mundo. Por isso, devia ter criado em casa. Crie o seu menino em casa. A igreja ajuda. A igreja abastece. Achei muito bonita a atitude da Ana Elisa aqui. Quando eu coloquei lá, estou disponível domingo de manhã para ir em qualquer igreja em Brasília. Ela entrou em contato comigo: pastor, pode ser na minha igreja? Pastor, vem em Tabatinga. Entrou em contato com o reverendo entrou em contato comigo, porque eu pude perceber que é uma igreja que quer abastecer vocês. Não percam essa oportunidade, meus queridos. Chamem os seus filhos, reúnam os seus filhos. Parem e pensem. Admoestem os seus filhos em amor. E então nós vamos terminar com um texto lido que diz, o texto proposto que diz a partir do versículo 10. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. E não consintas por quê? Porque o menino sabe o que não deve consentir. O menino sabe o que não deve negociar. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivos inocentes, traguemo-los vivos como o abismo e inteiros como os que descem a cova, e acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos as nossas casas. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa, vamos aprontar, vão dizer todos para os seus meninos e meninas. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés, porque os pés deles correm para o mal, se apressam a derramar sangue, pois sem motivo se estende a rede à vista de qualquer ave, estes se emboscam. Perceberam? No começo estavam fazendo emboscadas. Agora quem é que está emboscado? Agora quem é que está em maus lençóis? Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte, tal é o final de todo ganancioso, de todo ególatra, de todo revoltado, de toda pessoa cínica. Tal é a sorte. E esse espírito de ganância tira a vida de quem o possui. O que é que eu desejo para você e para os seus filhos? Vida longa, vida tranquila, vida segura, mesmo enfrentando dificuldades, desempregos, enfermidades. Você já viu como termina o primeiro capítulo de Provérbios? Capítulo 31, versículos 31 e 32. Os nécios, eles se perdem, eles morrem, eles são emboscados. Versículo 33 diz, mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal.